Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Jornal do Oeste. Hoje, segunda-feira, 6 de abril, e o comércio abrindo com um novo decreto municipal, e nós vamos falar sobre isso com o secretário da Fazenda, Valnei Rota. Bom dia, secretário, tudo bem com o senhor? Bom dia, Bruna. Tudo bem, tudo ótimo, tirando essas questões aí que estão nos afetando diretamente, Pois né? é. O resto tá tudo belezinha, se não fosse esse bichinho aí... Esse bichinho nós tão estaríamos... pequeno, né? Olha só, a gente está obedecendo o distanciamento de pelo menos 1 metro, a Jéssica está de máscara, a gente está tomando todas as precauções, os microfones também foram esterilizados antes de começar essa live. Bom, secretário, vocês fizeram então esse decreto que entrou em vigor já no sábado, né, com assinatura, retomando o comércio agora para o dia 6 de abril. O que a gente observou hoje pela manhã passeando pela rua? Das 9 às 17, 8 horas da manhã já tinha loja aberta. Como é que vocês estão organizando tudo isso? Pois é, Bruna, é uma questão que a maior preocupação nossa sempre, antes de fazer esse decreto, era justamente essa questão da conscientização de todos com relação à obediência do que está sendo liberado a partir de agora. Então, conforme você mesmo falou, né, você já viu que no primeiro dia, na primeira hora, já teve algumas pessoas que já não obedeceram o que está escrito no decreto. Então, a gente sabe da agonia que o pessoal tem com relação a isso, que já há vários dias fechado, as contas vencendo, os funcionários aí tendo que receber seu salário nessa semana, que é a época de fazer o pagamento dos salários. A gente entende tudo isso. Só que também, por que o comércio estava com essas restrições? Era justamente para não deixar as pessoas circularem, para que o coronavírus não fosse contaminado as pessoas que estão circulando. Então, para isso que nós tínhamos esse decreto. E lógico que atendendo todas essas solicitações, principalmente várias reuniões que fizemos durante a semana com as entidades representativas do comércio varejista de Toledo, e atendendo o apelo dessas entidades, nós então no sábado foi decretado algumas aberturas com relação a isso a partir de hoje. Então continua a restrição daqueles comércios onde tem possibilidade de grandes aglomerações de pessoas, que são os clubes, são as questões aí de casas noturnas, os teatros, os centros de terceira idade, os parques infantis, as festas de casamento, de aniversário. E até as festas em casa, né? Exatamente. Aquelas no condomínio, isso também. Festas de condomínio. Quer dizer, onde tiver possibilidade de aglomeração de pessoas, a gente está restringindo isso através do decreto, que está proibindo realmente de que isso seja efetuado. E estamos então dando abertura aí para que a gente consiga fazer com que o comércio tenha um pouquinho mais de liberdade a partir de hoje, né? Principalmente que a semana de Páscoa, a gente sabe que também as pessoas, queira ou não queira, querem de repente fazer um presentinho para para suas pessoas queridas, né? Principalmente o ovo de Páscoa. Então, que a gente chegou aqui na sala do secretário, tem um só de 4 quilos aqui, coisa mais linda de ver. Mas, secretário, a gente até estava conversando um pouco antes, com relação ao comércio, vocês colocaram no decreto que vai haver então uma fiscalização e haverá então sim uma punição. Como é que isso vai funcionar? O senhor falou inclusive que hoje vão ter reuniões relacionadas com esse assunto? Pois é. Como a partir dessa semana, com essa liberação, vão ter muitos comércios abertos, até a semana passada, nós, até a pedido do próprio prefeito, nós estávamos orientando. Então, muitos comércios que estavam, de repente, fazendo algum tipo de atendimento que estava proibido, nós estávamos tentando fazer com que os nossos fiscais fossem lá fazer uma orientação. E a partir dessa semana, até o próprio decreto, ele também determina que seja dado o poder de fiscalização não só para os fiscais da prefeitura, mas também para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para o Corpo de Bombeiros. E também, nesse caso, nós vamos estar fazendo uma reunião daqui a pouco, onde vai estar os representantes de cada uma dessas entidades, onde nós vamos estar organizando essa questão da fiscalização. Então,
provavelmente a partir dessa reunião nós estaremos na rua com todo esse pessoal e num primeiro momento de repente vão estar ainda orientando. Mas se houver qualquer tipo de reincidência, nós vamos ter que estar aplicando o código de postura, que é a obediência ao decreto, à lei, ao decreto municipal, que hoje é uma lei municipal. Então a gente pede encarecidamente aos comerciantes, a gente sabe, muita gente pode até dizer assim, já está ruim, ainda vão querer fazer com que o empresário desembolse mais Pague valor uma através multa, de multa, né? Uhum. Mas infelizmente a gente tem que fazer com que as pessoas cumpram, porque nós estamos, como bem disse um empresário na semana passada, nós estamos diante de dois monstros, que é o monstro da doença e o monstro da questão econômica. Qual que nós vamos combater primeiro? Ou vamos ter que combater os dois juntos? É o que nós estamos fazendo hoje, tentando combater os dois ao mesmo tempo. E a gente sabe que lutar contra os monstros não é fácil. Não é, né? Então nós temos que ter essa consciência de que vamos sofrer realmente. Agora, precisamos encarar isso de frente e obedecer aquilo que é determinado pelas cabeças pensantes. A gente não pode levar em consideração hoje a minha opinião ou a opinião do fulano ou do ciclano. Nós temos que levar a ordem, e a ordem hoje é essa, é o isolamento familiar, é o isolamento social, e aquelas pessoas que realmente precisam, de repente, estar circulando, e tem que ter essa obediência, né, Bruna? Porque senão nada vale a gente estar com todos esses cuidados. E né? o decreto, ele deixa claro que está aberto, mas a qualquer momento vocês podem fazer alteração, certo? Certíssimo, é isso mesmo. Que o decreto ele determina várias questões de observação com a higiene pessoal, com a higiene através de álcool em gel em todas os estabelecimentos que vão estar abrindo, e ter uma pessoa na porta controlando a entrada, oferecendo álcool em gel, os atendentes com o máximo cuidado, obedecendo a distância de no mínimo de 2 metros, tanto com o cliente quanto o próprio atendente, evitar aquela questão da fila externa, de ter alguém cuidando isso, que de repente não é só você estar cuidando para não deixar a pessoa entrar mais de a cada 10 metros quadrados, que é o que está no decreto, mas também na parte externa, ter alguém lá orientando as pessoas que estarão lá para aguardar a sua vez de entrada, né? Que tem alguém lá cuidando, orientando, que não é porque está lá 2 pessoas ou mais aguardando que ficam lá fazendo o bate-papo, né? Esse bate-papo pode até acontecer, mas numa distância de 2 metros cada um, onde não tenha esse risco do coronavírus estar circulando entre essas pessoas. É uma cultura nova que está se aprendendo, né? Inclusive para os empresários, né? Eu não sei se isso é felizmente ou infelizmente, né, Bruno? Porque o povo brasileiro, a gente sabe da questão do carinho e da proximidade, do calor humano que o brasileiro tem de abraçar, de se tocar, mas está aí uma nova realidade. E acho que essa mudança de cultura ela vai ter que começar a acontecer e ser um hábito a partir de agora de ter essa questão do álcool gel, principalmente, de lavarem as mãos com sabão na hora que precisar e manter esse distanciamento, porque não é só o coronavírus, né? Sim. A gente sabe que está aí o influenza que tivemos no passado, onde nós começamos a nos acostumar na época com essa relação de passar o álcool gel na mão, lavar mais as mãos, lavar né? mais as mãos, ter uma higiene um pouquinho diferenciada, e com a influenza veio assim, naquele impacto, de uma hora para outra passou a ser uma coisa normal, e as pessoas também acharam que não precisaria mais estar tendo essa higiene. E a gente sabe que isso agora com o coronavírus volta à tona essa questão, e eu vejo que isso é uma coisa que nós temos que continuar ao longo da nossa vida, né? Ter esses cuidados permanentes, porque o vírus de qualquer doença, ela sempre está no ar, e é através da higiene que nós vamos ter condições de combatê-la, né? E no decreto existem algumas restrições até o dia 19 de abril. Então vocês farão reuniões e como é que isso vai funcionar para essas situações voltarem a funcionar a partir do dia 20?
ou terem um novo decreto orientando essas situações, como é que vocês estão pretendendo fazer essa sequência? Tem bastante gente perguntando a respeito das academias, né, e outros ramos que estão ali ainda restritos até o dia 19. Inicialmente o decreto ele vai até o dia 19, né, mas nada impede que amanhã, né, tenhamos uma novo decreto e uma nova orientação. Tudo isso vai no andar da carruagem. A gente está obedecendo o que as pessoas da saúde estão nos orientando. O COI ele é hoje o órgão máximo de decisões, onde ele vai estar orientando a orientação técnica, né? E isso nós vamos estar dia a dia revendo. São coisas que hoje tem um protocolo, amanhã pode ser outro, e até o dia 19, esse decreto, se não tiver nenhuma mudança, ele vai estar em vigor. Se preciso lá, no dia 19, pode estar reeditando um outro decreto, e até antes disso poderá ter outros que estão, ou até, conforme você mesmo falou antes, vai depender muito de como é que vai ser a obediência a esse decreto. Se as pessoas continuarem a circular, continuarem a atender sem os critérios, os lojistas que vão estar abrindo, se não estarão obedecendo o critério, amanhã pode esse decreto ser revogado e voltar àquilo que estava anteriormente e fechar novamente o comércio varejista. Essa questão que você falou das academias, principalmente, que é uma das perguntas que mais a gente tem respondido, as academias, infelizmente, ela é uma das que tem o maior contato com pessoas, né? Sim. Inclusive, não só o contato físico, mas ali a pessoa vai estar fazendo o seu exercício num aparelho, vai estar suando, vai estar deixando o seu vírus ali. Por mais que as pessoas falem, não, mas nós vamos obedecer, vamos passar o álcool gel na entrada e na saída de cada uma das pessoas, mas eu vejo que é o risco que nós não podemos correr. E principalmente que a própria academia, ela tem o contato das pessoas que estão frequentando a academia. Então ela pode estar fazendo esse agendamento por telefone, não um atendimento na academia, mas passando o exercício para fazer em casa, para fazer numa hora que ela tiver condições sem o aparelho, mas orientando o exercício necessário para essas pessoas não ficarem na mão nesse sentido, né? Então, olha só, o secretário está alertando que para poder manter aberto, vai muito do empresário também manter as regras no lugar, né, secretário? Exatamente, Bruna. Inclusive, uma outra pergunta que deve vir bastante para vocês também, nós temos respondido muito isso, é a questão dos bares e restaurantes, né? Eles estão liberados... Sorveteria, lanchonete... Estão liberados a partir de hoje o atendimento das 9 às 17, para atendimento, no caso específico dos restaurantes e lanchonetes, com atendimento para servir no local, desde que obedeçam o distanciamento, obedeçam os critérios da saúde com relação à limpeza das mãos do seu cliente, das mãos do atendente, dos móveis e da mobília, dos próprios talheres que estão sendo servidos, que sejam higienizados a cada momento. Quer dizer, que tenha esse protocolo, que seja uma coisa que funcione. E só até às 5 horas da tarde. Muitas pessoas nos falam, mas por que não à noite? À noite é para a gente ficar em casa. Você vê que tem muitos municípios que tem até o toque de recolher. Aqui o nosso vizinho Cascavel está com isso, né? Exatamente, Bruno. Então nós aqui ainda não chegamos a esse extremo. Mas a gente pede para as pessoas que realmente à tarde, 5 horas da tarde, a hora que vá para casa, não fique circulando. Então, para isso que a gente não está também liberando nenhum tipo de comércio depois desse horário, a não ser o supermercado e as farmácias e aquelas mercearias que vendem o gênero alimentício que poderão ter um horário um pouco estendido. O restante a gente pede que realmente fique em casa, né? Então fique atento, né? Se você precisar fazer alguma denúncia, pode ligar para onde, secretário? Aqui no... Nós temos o telefone da prefeitura, que é o 3378-8383, que ele está para quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia, nós estamos com o pessoal atendendo. E também o telefone 153, que já é o tradicional da nossa ouvidoria, onde também estarão registrando todas essas denúncias e nós vamos
tentar fazer isso em loco, né? Uhum. Na hora que tiver alguma denúncia, nós vamos lá e verificar essa questão. E a gente pede também, Bruna, que não é só a denúncia. Uhum. De repente, se você tem o teu vizinho lá que está fazendo alguma coisa fora daquele que é o protocolo do decreto, vamos alertar o vizinho, vamos falar para a pessoa, olha, vamos ter consciência, porque não precisa alguém ir lá do poder público, do poder de polícia ir lá pedir para essa pessoa obedecer o protocolo. Inclusive, né? uma das nossas seguidoras assíduas, que é a Selma Maldonado, ela é professora de matemática, colocou aqui: quem pode fica em casa, só sai se for estritamente necessário. Esse o protocolo. É esse o protocolo, né? O comércio está aberto para, se eu precisar ir lá comprar um bombom para dar de presente, eu vou e compro, mas eu não fico saracoteando. Né? Exatamente. E uma outra coisa que é interessante, até complementando a nossa telespectadora lá, né? É a Selma, e a gente pede também assim, se for necessário sair, saia sozinho. Né? Para que levar a família? Para que de repente sair o marido e a mulher, sair com os filhos, com a sogra, com o cachorro? Né? Para que isso? Nós estamos hoje num sistema de confinamento, então nós temos que estar confinados. Uhum. Quanto menos pessoa, melhor. Então, se precisa fazer uma compra, vá na loja, vá lá, mas vá sozinho. Não precisa ter muita gente lá. Porque lá né? já vai ter gente, né? Lá já vai ter gente. Então, essa questão que nós temos, aquilo que você falou antes, da mudança um pouquinho da cultura nossa. Uhum. Né? Nós somos realmente muito amáveis, muito receptivos, né? Uhum. O brasileiro tá no sangue isso, mas é um momento de a gente se recolher, não vamos mudar a nossa tradição. Uhum. Na hora que acabar o coronavírus aí... Volta tudo, volta né? tudo Se até ao o Papa normal, está né? fazendo as missas dele sozinho na Praça da Sé, por que não a gente pode fazer os nossos isolamentos, Exatamente. né? E bem lembrado, já que você tocou nesse assunto do Papa, né? Também no decreto não está sendo liberado as igrejas, né? Uhum. Que muita gente está pedindo, mas está liberado? Está liberado fazer cultos e missas através de live, através de Facebook, sem ser presencial, né? Uhum. Então, isso continua como estava já na semana passada, não está liberado nenhum tipo de aglomeração de pessoas, inclusive nos cultos religiosos. Isso. Bom, então vocês ficam bem atentos aí, a gente teve essa conversa com o secretário e ele deixou claro que vai depender muito do nosso comportamento, de como nós, população de Toledo, vai se comportar diante essa liberdade que o decreto nos dá aí para poder ir e vir, abrir comércio, estarmos fazendo as nossas compras se necessário, o empresário estar recebendo seus clientes, desde que tome todas as medidas. Secretário, muito obrigada pela tua participação, obrigada Regina, Larissa, Andresa, Doraci, bom dia a todos vocês, Gustavo, e qualquer situação aí, a gente está acompanhando vocês e você que está aqui ligado no Jornal do Oeste, tudo que a gente puder trazer de informação a gente traz. Obrigada pela tua disposição, eu sei que o senhor tem uma reunião agora. Valeu, Bruno, obrigado você também pela oportunidade de a gente estar falando com a nossa população, né? E nunca é demais a gente ressaltar quando o serviço é bem feito, né? E queria parabenizar o Jornal do Oeste realmente pelas novas maneiras de chegar ao público, né? Que é o caso das lives hoje, né? Uhum. Não é mais aquela questão presencial, né? Muitas vezes a gente vê que precisa acontecer alguma coisa diferente para também a gente ter as mudanças, né? Sim, claro. E eu vejo que essa mudança vocês estão adaptando muito bem ela à realidade de hoje, né? Parabéns. Obrigada. Acho que é um caminho sem volta essa, já falei da esses dias. Da tecnologia, né? A tecnologia, ela tá aí e acho que é uma coisa que agora começa a disseminar mais e as pessoas aprenderem que realmente isso é uma coisa que dá um resultado muito bom. Não precisa mais estar sempre tendo papel, tendo a questão de você estar tendo na mão as coisas, ter tocar. É uma nova realidade, tudo está se adaptando, né? Tudo virtual, né? Então, acho pois que Obrigada mais uma vez, secretário, por
pela entrevista, e nós vamos agora conversar com a secretária Denise, lá no Instituto João Paulo II. Então você que está nos acompanhando, aguarde que daqui a pouquinho a gente vai entrar com uma nova live, com a entrevista com a secretária, e daí a gente vai falar mais da parte de saúde com vocês aqui no que estão nos acompanhando, tá bom? jornaldoeste.com.br, trazendo sempre as informações para você ficar ligadinho. Inclusive o decreto está na íntegra com o anexo das responsabilidades que os empresários têm que ter para manter o seu comércio aberto. Obrigada, secretário. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Michele.